Será que vai dar tempo? Tomara que dê. Ô, meu Zetinho! Desculpa! Cristina trouxe pra mim essas ameixas aqui pra me comer antes do almoço. E eu falei assim, não vai dar tempo. Vai começar o papo de intimidade e eu vou estar comendo. Não é dito e feito? Pegaram com a boca na botija, né? Desculpa, minha Zetinho. É feio, né? Gravar comendo. Ah, mas vocês não ligam não, a gente tudo é de casa, né? Tudinho. A gente criou a intimidade, né? Tá vendo, meu Zetinho, como que é ruim? Pra comer a gente até engasga. Desculpa. Vou encontrar fôlego, né? Pra gente poder conversar no nosso papo de intimidade de hoje do livro Provérbios de Luz. Hoje, gente, o ditado popular é o seguinte, presta atenção, olha pra vocês verem. Quem pariu Mateus, que o embale. Você já falou essa frase alguma vez na sua vida? Tem certeza que sim, né? Principalmente quando você quis entregar o filho para os outros, né? Quando alguém te pediu pra você fazer alguma coisa, quando pediu para você resolver uma situação, e a gente fala assim, quem pariu Mateus que o embale, né? Muitas vezes, pela falta de conhecimento, nós usamos esse ditado popular de maneira pejorativa. Quando nós queremos dizer, né, que aquele indivíduo, aquela pessoa, ela é responsável pelas suas atitudes e por isso tem que acatar com as consequências. Ninguém pode ajudar, ninguém pode fazer nada, por quê? Foi ela que pariu, então agora ela toma conta, né? Mas o Evangelho de Jesus nos ensina de uma maneira diferente, não é, meus netinhos? Nós precisamos ter compaixão, nós precisamos estender a mão a quem está necessitado, né? Porque do contrário, o ditado popular vai nos ensinar a falta de solidariedade que não pode existir aqui na Terra. A gente tem que ser solidário uns com os outros, fortalecendo os corações para passar pelas experiências, não é mesmo? Mas esse ditado popular, na verdade, ele é muito direcionado. Tanto é que o título da mensagem que o Espírito Friedstein dá é Pais e Filhos. Está muito relacionado com a família, meus netinhos. Inclusive nesse livro, vocês repararam, né? Fala-se muito de família. Família é a base da sociedade, né? Vocês lembram outro dia? Que eu e a vovó não gosto de falar vovó. A dona Felícia. Nós conversamos aqui, estava até aqui no sítio, hoje eu estou aqui de novo. Que nós conversamos sobre o ditado popular que falava de pequenina que se torce o pepino, falando sobre educação. Aqui já é um ditado popular muito direcionado aos pais. De que adiantará, né, o pai e a mãe gerar os seus rebentos se transfere a educação para os outros, gente. Por isso é quem pariu Mateus que o embale. É preciso embalar os nossos Mateus, não é? Ter responsabilidade para com eles, que é uma dádiva divina, uma belezura só, quando a divindade coloca nos nossos braços um espírito para que nós possamos auxiliá-lo crescer. Fica imaginando o mundo espiritual como que é, né? Depois que a gente retorna da vida física, quando a gente olha a nossa vida e vê o trabalho que nós realizamos com os nossos filhos. Ter a consciência tranquila é fundamental para o nosso equilíbrio, para estarmos em paz conosco mesmo. Mas é claro que a criança
ela representa um desafio para todos nós, não é, meus netinhos? Não é fácil lidar com crianças, ainda mais que cada um de nós somos uma individualidade. Nós temos as nossas escolhas, a nossa liberdade. Quando nós nascemos, nós fazemos a conquista do passado, onde é necessário que nós possamos corrigir os nossos erros e fazer aflorar as nossas potencialidades, as nossas qualidades e as nossas virtudes. E nesse processo de embalar o Mateus, de educar os nossos filhos, é preciso que nós encontremos o ponto certo, o ideal, o mecanismo que nós vamos usar com o nosso rebento para que ele realmente possa ser esse homem, essa mulher de bem do futuro. Cada filho, e nós já falamos sobre isso, tem uma metodologia diferente, não é? Para nós cuidarmos, para nós podermos auxiliar a renovar suas esperanças. E é na convivência que nós vamos descobrindo isso. À medida que nós vamos convivendo com os nossos rebentos, com a nossa família, nós vamos assim percebendo o que é melhor para um, o que é melhor para o outro, o que para um serve, para o outro não serve. E nós, como pais educadores, somos responsáveis pela semente que nós semeamos. Principalmente o exemplo que nós oferecemos. Que nós, os pais, nós somos espelhos para os nossos filhos. As crianças, elas veem nos seus pais como heróis, até o momento que elas crescem e acordam para a vida, percebendo que nós não somos tão heróis assim. Nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas imperfeições. Quanto pais e genitores, como educadores que somos, é imprescindível também, meus netinhos, que nós desenvolvamos a paciência para poder lidar com as diferenças, para lidar com as dificuldades, com os caminhos às vezes que os nossos filhos tomam e nem sempre são os mais felizes. Quando nós aprendemos a respeitar, a corrigir, mas aguardar o tempo de cada um melhorar-se, porque o processo de conscientização, ele é paulatino, é pé ante pé. Ninguém sobe os degraus da existência de uma vez só. Se nós desejarmos subir no último degrau, pode ser que nós caiamos e seja para todos nós uma experiência de muita dor, de muito sofrimento. Mas quando nós vamos subindo degrau a degrau, nós vamos aos poucos nos burilando, nos aperfeiçoando, iluminando o nosso coração. É claro que as dificuldades, meus netinhos, de diálogo, as mentiras que os nossos filhos nos contam, o distanciamento deles, às vezes por escolhas próprias, são experiências que nos marcam profundamente. Mas, quando nós vamos oferecendo aquilo que nós temos de melhor, quando nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, nós ficamos com a consciência tranquila. Consciência tranquila é algo que gera na nossa vida bem-estar. E o diálogo sempre presente dentro da família vai fazendo com que nós alcancemos a harmonia. Tem que conversar, gente. Não adianta ficar brigando. Tem muitos pais, que preferem utilizar o castigo, a advertência, a punição, não é? Mas esse não é o melhor caminho, meus netinhos. Melhor caminho sempre é assentar para poder conversar. Eu me lembro aqui em casa, quando meus filhos eram pequenos, Marechal, e tinha a sistemática dele de ensino, que assim, não é exemplo para ninguém, mas vou citar só para a gente ver, porque assim, ter as vivências é muito importante, Aqui em casa,
quando um dos nossos filhos fazia alguma coisa de errado, ele fazia questão de assentar e conversar. Chamava o filho e a filha para poder conversar. E tinha um detalhe: se eles falassem a verdade, ele não castigava. Ele não fazia nada contra o filho. Mas se por acaso o filho continuasse a mentir, ai, 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 ai. Então, assim, tem umas nossas filhas, nem vou citar. Mentia demais, né? Ele ficava zangado com isso. Que falava, é melhor falar a verdade do que eu descobrir de outra maneira. Então, assim, ele tinha um jeito próprio, né? Cada um encontra uma maneira de poder educar verdadeiramente os filhos para que pudesse, então, mais tarde, florescer os nossos filhos, cresceram. Tem imperfeições, é claro, todos eles têm, mas também aprenderam muito com a vida, né? Principalmente com o pai deles, meu falecido. Quando a gente vai semeando, não tem jeito, né? Colhe mesmo. Uma atitude, ela realizada com consciência, ela gera consequências muito positivas, principalmente dentro da educação. Então, meus netinhos, quem pariu, que embale Mateus, né? Porque fazer é muito fácil, né? O desafio é a gente cuidar, educar, é poder realmente direcionar os nossos melhores sentimentos para que eles se sintam amados, fortalecidos e transformem a cada dia a existência. Hoje a história que nós queremos contar, ela fala muito disso. Que a vida, ela é tão curiosa, meus netinhos, que ela vai dando oportunidades, ela nos traz grandes desafios também que nós devemos vencer, e ela direciona os nossos passos para o nosso crescimento espiritual. Eu já citei esse livro aqui no nosso papo de intimidade, vou citar ele de novo, porque essa história realmente merece ser contada. É o livro Casos e Causos. Estão lembrados? Eu já falei dele? Naquela história do Volney que eu contei? Pois é. Agora essa história está no mesmo livro, mas ela chama assim, Você é Minha Mãe. É o espírito irmão X que conta pelo meu netinho Wellerson essa maravilhosa história. Conta ele que lá na capital de Alagoas, e eu sou ruim com as capital, gente. Sempre confundia lá na escola. Maceió, Lá em Maceió vivia um casal assim muito nobre. Eles eram muito ricos. Ana e Ricardo. Eles moravam numa mansão maravilhosa e tudo. Tinha uma posição social, tinha muito convívio com as pessoas da alta sociedade. Mas eles tinham assim um constrangimento, tinha o coração assim muito oprimido, porque a Ana, ela queria engravidar, ela queria ser mãe, mas não podia. Ela não podia gerar filhos. Tentou, gente, todos os recursos. Ela tentou, assim, fazer tratamento, tomou medicamento, procurou os melhores médicos, inclusive fora de Maceió. Por mais que fizesse tratamento, nada, gente. Até que ela completou 45 anos de idade e ela percebeu que realmente era muito mais difícil, né? Era muito mais complicado poder engravidar agora. Então a família, Ana e Ricardo, eles optaram pela adoção, que é um gesto extraordinário. Quem adota ama duas vezes, né? Porque o nosso filho gerado, a gente não escolhe, né? Em tese não escolhe. O filho adotado a gente vai buscar. A gente buscou porque quis, porque ama, porque realmente deseja ser pai e ser mãe, né? E eles então procuraram
as instituições necessárias, procuraram os trâmites legais, né? Queria fazer tudo certinho, e foram lá para poder se cadastrar. Tem uma lista, né, de adoção que as pessoas entram, mas eles tinham algumas exigências, meu Zetinho, tinha. Eles queriam assim, escolher, tinha que ser uma menina, tinha que ser branquinha, de olho verde, cabelo alourado. Porque como eles tinham essas características, eles quiseram que a filha se parecesse bastante com eles, para não ter problema mais tarde. E quando os pais que vão adotar fazem escolhas, que é um direito que eles têm, né? O processo é mais difícil, mais demorado, que encontrar exatamente do jeito que quer, queria um recém-nascido e tudo mais, então é muito mais complicado. Mas falaram que aguardavam tanto tempo que fosse, que ia aparecer se fosse para eles terem esse filho adotivo, ou essa filha adotiva. E o tempo foi passando e nada, gente. Eles foram conhecer alguns, não quiseram, não adaptaram e tal. Só sei que numa madrugada, gente, eram umas 4 horas da manhã, estavam voltando de uma festa, de um casamento, quando o Ricardo embicou assim o carro para entrar dentro da garagem da mansão e deu uma friada brusca, levou um susto, que lá na porta da garagem tinha um cesto. Achou muito estranho o que era aquilo, quase que passa por cima. Quem desceu do carro foi lá olhar. Gente, quando ele destampou o cesto, vocês não vão acreditar, não? Era uma menininha lá dentro da cesta. Uma gracinha. Tava lá brincando com os pezinhos. Tinha uns 6 meses de idade, com os olhos arregalados, assustada, né? Nunca tinha visto ele. E ele assim ficou com os olhos brilhando quando via com a menina. O coração até disparou. E ele gritou: Ana, Ana, vem aqui pra você ver o que Deus trouxe pra nós. Ela assim estava muito assustada lá dentro do carro, sem entender nada. Quando ela desceu, ele nem esperou ela chegar, já estava com o neném no colo, né? Com a menininha no colo, uma belezura toda. E então a Ana ficou muito assustada com a menina no colo do marido. O que é isso? Foi o presente que Deus mandou, a filha que a gente queria, que na porta de casa dentro desse cesto. Quando a Ana olhou para a menina, gente, ela era negra, tinha os olhos pretinhos, cabelo crespo. Ela olhou para aquela menina, não era o que ela tinha idealizado. Então a Ana baixou os olhos e disse: vamos ver, vamos ver. Procurou o derredor para ver se tinha alguém, não tinha ninguém, não tinha sinal de nada, gente. Ele chegou até a dar uma volta no quarteirão para ver se via alguma coisa, nada. Não viram nada. Então, Ricardo falou assim com a Ana: ô meu bem, vamos adotar essa criança. E ela falou: você tá ficando louco? Nós não podemos fazer isso não, tem que procurar as autoridades, nós vamos agora na polícia, liga para a polícia, podemos ficar com essa criança? Ele falou assim: vão ligar sim, mas vão deixar para ligar amanhã de manhã, já tá quase amanhecendo, vão esperar, vão ficar com essa criança aqui dentro de casa uns minutinhos pra gente ver como que vai ser e tal. A Ana relutou muito, mas acabou cedendo e o Ricardo levou a menininha para dentro, né? Estacionou o carro, eles entraram e ele ficou o resto da noite, gente, até amanhecer com a menininha no colo. A belezura toda, despertou o sentimento, eu sentia pai dela. Tá bonitinho isso, né? E a Ana assim, ressabiada, né? Ressabiada. Logo amanhã ela falou assim: vão resolver isso logo, sei que lá. E ligou então pra polícia, o juizado menor e tal. E eles foram lá na casa deles, na mansão deles, né? Eles fizeram lá a ocorrência. Contaram o que tinha acontecido, com os detalhes, chegaram inclusive a procurar. Então, a polícia viu que eles tinham uma condição social boa, que estavam com boa fé. Então, o juizado de menores permitiu que a criança ficasse lá até ele ser o paradeiro da família. Eles iam procurar para ver o que tinha acontecido, né? A polícia tinha que investigar aquele caso. Gente, 10 dias procurando alguma evidência, né, de quem era aquela criança, quem era a mãe, quem era o pai. Procuraram no subúrbio, procuraram em todo lugar, né? Nada de achar. É muito difícil, né, quando acontece esses casos, muito difícil de achar. E eles procurou para cá, procurou para lá, nada. Então eles deu notícia, né, de que
a criança ia para adoção porque eles não conseguiram achar ninguém. Foi naquele momento que o Ricardo, esses 10 dias com a menina dentro de casa, né, gente? Já tava doidinho com ela, né? Afeiçoado, o amor despontou, mas a Ana não queria, né? E aí ele conversou muito com a esposa, falou que com o tempo eles iam despertando o amor, que já estava acostumado com a menininha lá dentro de casa, né? Já era a filha dele. E aí a Ana cedeu, eles registraram a menina como filha. E a menina foi crescendo, né? Só alegria, gente, só alegria. E nesse caso de adoção, em assim, muitos por cento, né? Não vou atrever a falar os por cento, não. Mas em grande porcentagem, é para trazer só alegria, né? Porque é um gesto de amor. Então, a menina recebeu o nome de Márcia. Querida demais. Ela e o Ricardo eram um em carne, gente. Era amor mesmo de pai e filha, né? Coisa de outras vidas, né? Já a Ana tinha resistência com a menina por causa da cor dela, do cabelo e tudo mais. Mas a Márcia foi crescendo. Quando ela entrou para a escola, ela começou a perceber que tinha alguma coisa de errado. Tinha encontro de família, né, dos pais, hoje é encontro da família na escola, né? Ela ficava observando os pais e os meninos que iam, tudo parecidinho, né? Tem aqui aquele ditado, né, filho de peixe, peixinho é, a gente já falou sobre isso, semelhança física, não tinha onde tirar nem pôr. Mas ela não parecia nada, né, inclusive na cor, não tinha nada dos pais dela, só o branco dos olhos, né? E aí ela resolveu questionar, toda criança questiona sempre os pais. O Ricardo relutou um pouquinho, não queria contar. A Ana também não sabia o que fazer, mas eles decidiram contar. Sempre o ideal é contar, gente, que é criança, mais cedo ou mais tarde vai descobrir. É melhor que descubra por meio dos pais adotivos, vai ter maior confiança, né? Mas é um direito que os pais adotivos também têm de não contar. Só sei que sentaram com ela, muito pequena, né? Contaram para ela o que tinha acontecido, assim, poucas palavras, só para ela entender que ela não tinha sido gerada dentro da barriga da mamãe, da Ana, mas que ela era amada, que eles eram os pais dela do coração e tudo. Aí ela foi entendendo, foi crescendo. Quando ela ficou mocinha, ela quis conhecer a mãe ou o pai dela, né? Empreendeu uma busca, uma procura em Maceió, mas muito difícil de encontrar. Mas ela, a Márcia, ela tinha um hábito, gente, desde pequena. No início era uma gracinha, mas depois o pai ficou preocupado. Que se ela visse uma mulher negra na rua, fosse no supermercado, onde estivesse, uma festa, ela ficava, você é minha mãe, você é minha mãe. Ela ficava chamando as senhoras de mãe. As mulheres achavam bonitinha que a menininha chamando quando ela era pequenininha, né? Mas o Ricardo começou a ficar preocupado, porque a Ana, sim, tinha muita resistência com a menina, nunca maltratou a Márcia, mas, assim, não era aquele amor de mãe puro, porque ela não deixou aflorar isso, né? Ficou com resistência por não ter as características que ela almejava. Só sei que a Márcia continuou estudando, fez medicina, gente, quis estudar, ajudar as pessoas, formou-se, foi trabalhar no hospital público para atender as pessoas necessitadas. E ela tinha muita afeição pelas pessoas negras, especialmente as mulheres. Mesmo adulta, gente, ela olhava para uma senhora e ela via a mãe dela, né? Chegava até a dizer, você é minha mãe. Como médica ela falava isso. Às vezes o paciente até assustava, né? Mas assim, era bonito. Ao mesmo tempo, era um conflito que ela trazia, uma dificuldade, né? E o tempo passou, agora ela estava em torno dos seus 32 anos e tudo mais. E um dia ela recebeu uma paciente lá no hospital, gente, que estava assim, nas vascas da morte, né? Uma moradora de rua que estava com tuberculose. Ela chamava Jandira. E ela assim entrou para o hospital já assim, em alto grau de tuberculose e muito difícil de poder curá-la, né? Mas a Márcia que ficou responsável, cuidou dela, gente, com carinho, com desvelado amor, vocês precisam de ver. E ela se sentiu uma coisa dentro do seu coração, diferente por aquela mulher, pela Jandira.
Ela ficou mais presente, ia visitar a Jandira muitas vezes no dia, 3 dias consecutivos, ela cuidando da Jandira, né? E a Jandira também tinha uma afeição muito grande por ela, né? Pela Márcia. E elas conversavam muito e tal. Mas no 4º dia, quando a Márcia foi ver a paciente, ela estava muito mal. Tava tendo aquelas coisas, como que fala, gente? Não é vômito, não. E a vovó Luzia, essas palavras difíceis, é muito difícil. Hemoptise, Tava dando aquelas hemoptise, né? Que fica golfando sangue pela boca. E assim a Márcia percebeu que a Jandira estava falecendo, né? Tava desencarnando. E a Jandira, assim, com lágrimas nos olhos, né? Segurou na mão da médica. Falou assim, ô minha filha, você tem idade para ser minha filha? Qual que é a sua idade? Ela falou, você tem 32 anos. Pois é, você tem a idade para ser minha filha. Eu tô morrendo. Eu não posso morrer com o segredo que eu trago no meu coração. Você deixa eu contar para você, precisa desabafar com alguém. E a Márcia disse, é claro, pode falar, eu estou aqui do seu lado. Fique firme, a senhora não vai morrer. A Jandira suspirou profundamente, com muita dificuldade, né? Ela contou, sabe, Márcia, quando eu era muito jovem, moradora de rua, eu vim do interior de Alagoas aqui para a capital, achei que a vida seria muito fácil, mas você sabe como que é. Acabei vivendo na rua, fui violentada sexualmente muitas vezes, engravidei muitas vezes, sou mãe de 9 filhos. Quando engravidei da 9ª filha, né, as minhas amigas que moram na rua falou, aborta, você não pode mais ter filho, como que vai cuidar? Tá todo mundo passando fome, você também. Toma esse chá, toma. Queria que eu tomasse chá para poder abortar, não queria de jeito nenhum, porque eu amava, né? Aquele rebento dentro de mim. E a barriga foi desenvolvendo até que nasceu minha filha, mas eu percebi que a minha condição estava tão difícil que eu não conseguia de jeito nenhum cuidar dela. Fiquei 6 meses com ela, dando peito, quase secou o leite, porque falta de comida. E ela foi definhando, eu vi que ela ia morrer, que ela não ia sobreviver. Então eu tomei uma decisão dolorosa, coração de uma mãe, doar a filha, é a coisa mais dolorosa que tem. Mas andando pelas ruas da cidade, eu sempre estava num bairro assim mais nobre para poder ganhar mais, né, ser mais beneficiada. Eu estava observando desde há muito tempo um casal que não tinha filho. Esse cara saindo de casa, muito bem vestido, a casa muito bonita e tal. E eu pensei que eles, quem sabe, não podiam ficar com a minha filha, cuidar dela com amor. Então eu pus ela dentro de uma cestinha, coloquei ela na porta da garagem deles, eles tinham saído, e fiquei atrás da árvore para poder ver, né, o que ia acontecer. Quando ele chegou de noite, nossa, meu coração até gelou, que quase que o carro passa em cima da menina, que eu tinha posto lá na porta da garagem, mas o homem parou, desceu, e eu vi que ele gostou dela desde a primeira hora. Ele pegou ela do cestinho e ficou carinhando ela. A mulher desceu do carro, eles conversou não sei o que eu não estava escutando. Só sei que eles deram uma volta no quarteirão, acho que estava procurando alguém, escondi para eles não me ver. Depois eles entrou para dentro de casa e eu, perna para quem tem, para ninguém me descobrir. Então eu sei que a minha filha está muito bem. Nessa hora, gente, a Márcia estava em pranto, ela perdeu até a palavra. Perdeu até o jogo de cintura. Ela olhou para aquela mulher, para Jandira, segurou firme na mão dela. Se você é minha mãe, você é minha mãe. Era a primeira vez agora que ela chamava de mãe, a mãe verdadeira dela, a mãe biológica. Então naquele momento, Jandira regalou os olhos e disse, não pode ser. E a Márcia contou para ela tudo que o Ricardo tinha contado para ela, que era igual que a Jandira tinha acabado de relatar. Olha para vocês verem que belezura, gente. Como que a vida é. Como que a vida vai proporcionando esses momentos maravilhosos, né? De amor dentro do nosso coração. Naquele instante, gente, a Márcia abraçou a Jandira, era só choro, né? Dos dois lados. E naquele momento, a Márcia falou para ela, ô mamãe, eu te procurei desde muito tempo. Me perdoe, minha filha.
Não tenho nada que te perdoar, ainda mais agora sabendo a sua história. Quem sabe se fosse eu faria a mesma coisa, por amor à minha filha. Muito obrigada por a senhora existir. E foi naquela hora que a Jandira, nos encheu de lágrimas, mas com um sorriso nos lábios, morreu nos braços da filha. E Márcia pôde compreender um pouco mais a respeito do sentimento que ela tinha. Ana, a mãe adotiva, resolveu fazer um tratamento psicológico. As duas foram buscando estreitar os laços, conviver bem e descobrir o verdadeiro amor. Tá vendo, meus netinhos? Como que é maravilhoso a existência, como que Deus escreve certo por linhas certas. Então, quem pariu Mateus, que o embale. Final das contas, Márcia chegou nos braços da mãe de novo, né? Da Jandira, nessa situação, mas de grande aprendizado, né? Adorei essa história. Vocês gostaram também? Pois vocês lêem lá no livro Casos e Causas do meu netinho Ellerson. Bom, agora tá quase na hora do almoço, né? Que a Cristina trouxe esse tanto aqui de ameixa. Não vou poder comer isso tudo não, que eu não almoço. Eu vou comer aqui mais um pouquinho, mais um pedacinho. Quero agradecer a vocês por estar presente nesse nosso encontro. Pedir desculpa, né, no início, comendo, engasgando. Mas tenha tudo um domingo muito feliz com a família. E até domingo que vem. Fica tudo com Deus. Pais e filhos. Quem pariu Mateus, que o embale. De maneira geral, os ditados populares trazem diversas nuances e interpretações. Algumas pessoas extraem a sabedoria ali contida, outros demonstram não entender o ensinamento ou desenvolvem uma perspectiva pejorativa e negativa. Esse quem pariu Mateus que o embale, muitas vezes é entendido no sentido de que cada um é responsável pelos problemas que cria e por isso não deve ser auxiliado por ninguém. Essa ótica demonstra a falta de solidariedade e, de uma forma contundente, a ausência de caridade para com o necessitado, fazendo recordar outro adágio popular: ema, 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 cada um com seu problema. Ou fez a fama, agora deita na cama. No entanto, do ponto de vista espiritual, pode-se extrair uma sabedoria diferente. Quem pariu Mateus que o embale, ensina também que os genitores são responsáveis por seus filhos. De nada adiantará pais e mães gerarem os seus rebentos e transferirem a educação deles para terceiros. A responsabilidade é colocada pela divindade nas mãos daqueles que geraram. A criança representa sempre um desafio para os pais, e não há fórmulas para se educar, pois cada um é uma individualidade e precisa de métodos diferentes de educação. O diálogo sempre será a melhor alternativa. No processo educacional, é imprescindível que os pais, aqueles que geraram os filhos, ou seja, os Mateus, estejam preparados para embalá-los. Embora sejam grandes os desafios à convivência, é salutar que a família entenda junta a proposta de crescimento por meio do relacionamento diário dentro do lar. Posturas dos pais podem gerar profundos desequilíbrios nos filhos.
pequenas coisas que precisam ser observadas, a desinformação do pai ou da mãe perante a criança, as discordâncias entre casais sobre a forma de educação dada por um ou pelo outro, as contradições e discussões na frente dos filhos. Os pais são as referências para os filhos, mas geralmente dizem: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pela falta da paciência ou em razão do comodismo, pais cedem erroneamente a birras ou atitudes mal educadas dos filhos, sem oferecer-lhes a correção necessária. O processo da conscientização dos filhos se dá pelas explicações, orientações dadas pelos pais que esclarecem porque se deve ou não adotar tal ou qual postura. As dificuldades de diálogo e as próprias mentiras fortalecem nos filhos o distanciamento dos genitores, que vão perdendo a credibilidade com os rebentos. Ameaças nunca foram as melhores formas de educar. Castigo e punição não são métodos de aprendizado. Responsabilidade e consequências colocadas às mãos do filho são grandes oportunidades de despertamento da consciência. Atitude realizada, consequências vivenciadas. Dessa forma, quem pariu Mateus que o embale toma conotação pedagógica que convida os pais a assumirem a tarefa que lhes foi confiada no processo evolutivo dos filhos. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada, nos encontramos